O Brasil é um país que sempre lutou contra o analfabetismo. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história dessa luta constante? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre a história da alfabetização no Brasil. Mas eu vou pedir para vocês, antes de começar o vídeo, que curta, se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Afinal de contas, canais de ciências não são tão comuns assim. A história da alfabetização no Brasil remonta aos tempos coloniais, quando a chegada dos portugueses no território brasileiro trouxe consigo a introdução do sistema educacional europeu. Neste período, a educação era fortemente influenciada pela Igreja Católica e a alfabetização era intrinsecamente ligada aos esforços de catequese e conversão dos povos indígenas ao cristianismo. Os jesuítas desempenharam um papel central nesse contexto, estabelecendo escolas e missões para instruir os nativos a doutrinas religiosas e linguagem portuguesa. No entanto, o acesso à informação era extremamente restrito, reservado principalmente para filhos das elites coloniais, enquanto a grande maioria da população permanecia privada ao direito da alfabetização. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo das invasões lá de Napoleão, o cenário educacional começou a passar por transformações significativas. O período joanino trouxe consigo uma série de reformas e iniciativas que visavam modernizar e expandir o sistema educacional brasileiro. Foram criadas instituições de ensino superior, como as primeiras faculdades de Direito e Medicina, e estabelecendo os primeiros periódicos e bibliotecas públicas. Essas medidas contribuíram para um aumento gradual no acesso à educação formal, embora ainda fosse bastante limitada, especialmente em relação à educação básica. Ainda assim, esse período marcou um primeiro passo em direção à valorização da instrução como um instrumento de progresso social e cultural no Brasil. Ao longo do século XIX, diversas iniciativas foram empreendidas para enfrentar o desafio do analfabetismo e promover a expansão educacional primária no Brasil. A elaboração da Lei 1827, conhecida como Lei Geral da Instrução, foi um marco importante nesse processo e estabeleceu a obrigatoriedade do ensino elementar em todo o território nacional. No entanto, a implementação efetiva da lei enfrentou obstáculos significativos, incluindo a falta de recurso financeiro e a resistência de setores da sociedade à universalização da educação. Apesar dessas dificuldades, algumas escolas públicas foram criadas durante o período imperial, contribuindo para a expansão gradual do acesso à informação básica, embora ainda de forma desigual e insuficiente, especialmente em regiões mais remotas e entre populações mais pobres. Com a proclamação da República em 1889, houve um renovado interesse na reforma educacional e na promoção da alfabetização em larga escala. O novo regime republicano buscava estabelecer uma ordem social mais igualitária e democrática, e a educação foi vista como um meio essencial para alcançar esse objetivo. Foram criadas os primeiros órgãos governamentais dedicados à educação e foram implementadas políticas para expandir o acesso à escola primária e melhorar a qualidade de ensino. No entanto, os avanços foram gradualmente alcançados e o analfabetismo ainda persistia como um desafio significativo, especialmente entre as camadas mais pobres e marginalizadas da população brasileira. Nessa fase, os educadores enfatizavam a importância da pedagogia e dos métodos analíticos. Essa abordagem moderna gerou um embate intenso com defensores de métodos mais tradicionais. Embora o termo alfabetização tenha sido introduzido, o foco permanecia predominantemente na leitura, com escrita e ainda fortemente ligado à caligrafia. Durante o governo de Getúlio Vargas, nas décadas de 30 e 40, o Brasil testemunhou um período de intensa mobilização em prol da educação e da alfabetização. Vargas, consciente da importância da educação e do desenvolvimento nacional, implementou uma série de políticas educacionais destinadas a combater o analfabetismo e promover a inclusão social. Uma das iniciativas mais significativas foi o estabelecimento do Mobral, em 1967, que tinha como objetivo principal erradicar o analfabetismo no país por meio de programas de educação de jovens e adultos. Além disso, foram realizados investimentos na construção de escolas e na formação de professores, visando melhorar a qualidade do ensino em todo o país. Essas medidas contribuíram para a redução gradual nas taxas de analfabetismo e para uma maior democratização do acesso à educação básica. Neste período surgiram métodos mistos e os testes ABC, que avaliavam o desempenho dos alunos.
Houve uma crescente dependência dos aspectos psicológicos na pedagogia, resultando em embates entre diferentes abordagens e uma sensação de instabilidade que pode ter influenciado os níveis atuais de desempenho dos alunos. A partir da segunda metade do século XX, com o processo da industrialização urbana no Brasil, houve uma crescente demanda por educação formal em diversas camadas sociais. O desenvolvimento econômico e social do país estava intrinsecamente ligado à expansão da educação e à formação de força de trabalho qualificada. Em resposta a essas demandas, o governo brasileiro implementou políticas de universalização do ensino fundamental e médio, visando garantir que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à educação básica. Com isso, foram criados programas de incentivo à alfabetização, como o Programa Nacional do Livro Didático, que visava fornecer material didático de qualidade para as escolas públicas em todo o país. Essas iniciativas foram fundamentais para o aumento do acesso à educação e reduzir a disparidade educacional entre diferentes regiões e grupos sociais no Brasil. Nesse período, emergiu o construtivismo como um paradigma educacional distinto do tradicionalismo behaviorista. No entanto, a difusão dessa perspectiva construtivista carecia de um método ensino-aprendizagem estruturado, o que ainda é uma lacuna presente nas escolas atualmente e pode contribuir para o baixo desempenho dos estudantes. Na década de 1990, o sistema educacional brasileiro passou por um processo de expansão e universalização, visando preparar o país para competir em um mundo globalizado e digitalizado. Embora tenha havido um aumento significativo no acesso à educação em todos os níveis, constatou-se que muitos alunos ainda não estavam alcançando níveis satisfatórios de aprendizado, uma realidade que ecoa nos desafios atuais enfrentados pelo sistema brasileiro atual. O cenário da alfabetização atual no Brasil é marcado por avanços significativos, mas também por desafios persistentes. Por um lado, houve uma expansão do acesso à educação básica nas últimas décadas, com a ampliação da cobertura escolar e a implementação de políticas de universalização do ensino. Isso resultou como uma redução das taxas de analfabetismo e o aumento no número de crianças matriculadas nas escolas. No entanto, apesar desses avanços, ainda há uma parcela significativa da população brasileira que enfrenta dificuldades com a alfabetização. O analfabetismo funcional ainda é uma realidade para muitos brasileiros, mesmo aqueles que frequentam escolas. Muitos alunos saem do sistema educacional sem adquirir habilidades básicas de leitura, escrita e interpretação de texto, o que compromete o desenvolvimento acadêmico, profissional e social. Além disso, existem disparidades regionais e socioeconômicas no acesso à educação e na qualidade do ensino oferecido. Áreas rurais e as áreas mais pobres do país geralmente enfrentam desafios maiores em termos de infraestrutura escolar, formação de professores e disponibilização de material didático adequado. Isso ainda é uma briga no país. A gente ainda tem muito o que aprender e muito o que fazer, mas por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!